Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Vamos ver, vamos ver. Agora foi? Tem áudio no Instagram? Fala pra mim se tem áudio aí no Instagram. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Agora sim! Oh, meu Deus do céu! Toda live tem um bug. Não é possível, gente. Não é possível. Toda live tem alguma coisa. E eu não sei o que é, porque eu termino a live, começo outra, o negócio funciona. Não sei o que é. Vamos lá, então. Estamos ao vivo aqui no Instagram, aqui no Facebook. Vai dar tudo muito certo. Tem gente ao vivo aqui, tem gente ao vivo lá. Então é porque tá funcionando. Bora lá. Hoje eu quero começar essa semana, segunda-feira. Eu não sei se vocês estão tão perdidos como eu, porque eu tô num looping eterno de domingo. Pra mim, todo dia é domingo, porque todo dia eu tô em casa. E às vezes eu me confundo que dia que é. Eu até comentei nos stories esses dias que eu esqueci, quarta-feira passada, eu esqueci da minha aula de yoga, porque eu não me liguei que era quarta-feira. E daí eu vi nos stories dele na quinta-feira, ele falando da aula, coisa e tal. Ele falou que até a mãe dele participou da aula. Eu, como assim? A aula? E daí o que eu fiz agora? Agora eu coloquei um despertador, né? Pra me avisar quando for chegando perto da hora da aula de yoga, pra não perder mais, porque eu tô totalmente perdida, totalmente perdida. Só que daí foi bom na hora que eu lembrei da aula de yoga, porque quando eu lembrei que era aula de yoga, o que era? Era quinta-feira, que era dia de dar aula para as minhas águias. Então eu tive que fazer vários despertadores que antes não precisava, né? Porque antes estava ali na rotina da segunda até sexta, e agora é um loop eterno, tanto que a gente já teve feriado aí no meio, e cara, não fez a menor diferença. Pra mim não tá fazendo a menor diferença se é feriado ou se não é, né? Muito louco isso. Mas bora lá. Vamos lá então, vamos falar sobre coisa boa. E não é TechPix. Hoje eu quero conversar com você sobre um ensaio muito revolucionário na minha vida. Você já deve ter ouvido falar em algum momento, quem me acompanha há mais tempo vai lembrar desse episódio, que eu falo que num dado momento eu tô fazendo fotografia e eu fico desempregada, né, da engenharia, onde eu decido fazer a minha fotografia. E daí, todos aqueles ensaios que eu tinha durante a parte da engenharia, eles já não tomavam conta de toda a minha agenda quando eu tava sem emprego, né? Então, ter agenda lotada quando eu tava empregada na engenharia era uma coisa, porque era agenda lotada de final de semana, de sábado, domingo. Quando eu saí da engenharia, a minha agenda de sábado e domingo não era suficiente. Eu precisava cumprir a agenda durante a semana também para eu ganhar o suficiente. E só que daí conseguir novos clientes para conseguir lotar a minha agenda ali durante a semana começou a ser uma coisa muito difícil. Mas eu fui lá, né? Vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. Comecei a fazer o que eu achava que tinha que dar certo. E em um dado momento, eu até comento com você, que foi onde eu parei para rever a minha fotografia, porque alguma coisa não estava dando certo. Aquilo que dava certo antes não estava dando certo ali, na hora que eu precisava, de fato, de ter mais clientes. E é onde eu paro para reavaliar a minha fotografia, é onde eu crio, inclusive, o método que eu uso dentro do Universo Newborn, né? Onde transformou, de fato, a minha fotografia e num curto espaço de tempo eu estava fazendo uma foto muito boa, que começou a atrair muito mais clientes, que foi onde eu comecei a lotar a minha agenda daí, só que daí lotar a agenda que era durante a semana, né? E não meia dúzia de ensaios, tipo 4, 5 ensaios, porque antes eu tinha que trabalhar em outro lugar. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Ter agenda lotada quando eu tenho um emprego é preencher sábado e domingo, e se eu não preencher não vai fazer a menor diferença, porque o meu emprego tá pagando as minhas contas. No momento que eu não tenho mais esse emprego e a fotografia precisa preencher o meu faturamento, eu preciso de clientes não todos os dias, né? Mas eu preciso de clientes suficientes durante a semana para pagar as minhas contas, né? Então daí quando eu entrei naquele processo de analisar, foi um conflito, né? Foi um conflito interno que eu comecei a ter ali, do que, cara, por que antes dava certo e agora não tá dando certo? E daí eu parei, né? Aos poucos eu ia analisando e eu já tinha em mente que a única responsável por dar certo ou não
era eu. Não adianta eu ficar culpando as outras pessoas, o governo, tarará, o meu chefe que me mandou embora. Não ia adiantar nada, não ia adiantar nada. Eu sabia, eu já tinha noção que a responsabilidade por dar certo ou não era minha. E daí, eu tava grávida, né? Muitos de vocês sabem que a grande virada de chave foi quando eu engravidei. E eu não lembro exatamente em que momento aconteceu esse ensaio, mas ele foi em 2011. E eu acredito, né, que por eu estar grávida foi no segundo semestre de 2011, porque vamos fazer a conta. Se o Bernardo nasceu em abril, eu acredito que eu engravidei por volta de junho ou julho. Só que quando eu fiz esse ensaio, eu lembro que a minha barriga não estava aparecendo ainda. E eu não sabia o sexo. Eu fiquei sabendo o sexo do Bernardo no 5º mês. Então eu acredito que foi no segundo semestre, porque eu já estava grávida, mas foi logo depois de julho, assim, porque minha barriga não estava aparecendo e eu não sabia se era menino ou menina. Então não vou saber. Então foi logo no começo do segundo semestre de 2011. E eu fui fotografar uma bebezinha linda. E eu lembro que eu não sabia o sexo do Bernardo, porque eu tava naquele negócio de nomes, coisa e tal. E quando eu fui fotografar essa bebê, eu cogitei dar o nome dela pro meu filho. Só que no caso, né, depois eu descobri que era um menino, daí não ia dar pra usar. O nome dela é Nina. O nome dela é Nina. E eu vou contar que eu não pensei em dar o nome Nina quando a mãe me contratou falando que o nome da filha dela era Nina. Foi o decorrer da história que me fez pensar no nome Nina. Eu vou contar. Então daí ela me contratou, né? A Mariana me contratou. E eu trabalhava na casa do cliente ainda, né? Não tinha estúdio, tinha acabado... Enfim, tava naquela transição, né, de carreira, tava tentando fazer com que as coisas dessem certo. Vivia só de fotografia, ainda não era tão suficiente aquilo que eu recebia, mas tava ali, tava vivendo. Só que eu tava grávida, então alguma coisa tinha que acontecer, porque, né, boa parte dessa história você já conhece. Bom, só que daí quando eu cheguei na casa da Nina, era um apartamento, cara... Era na Vila Mariana, se eu não me engano, na Saúde. Eu não lembro muito bem o bairro, mas era mais ou menos isso, Vila Mariana, Saúde. E que Vila Mariana e Saúde não é tão perto, né? Mas era por ali. Chácara Clabim. Ah, não sei. Digamos que era Saúde, enfim, não sei. Até porque tem um monte de gente que não é de São Paulo, não vai adiantar nada saber o bairro, né? Enfim, mas eu fui lá. E o apartamento era um apartamento ok, tá? Não era um apartamento, nossa, que incrível. Era um apartamento ok, era um apartamento grande, de 3 quartos. Devia ter uns 100 metros quadrados. E era um apartamento ok. Só que o apartamento dela era o apartamento. Tipo, a decoração do apartamento era muito incrível. Era muito surreal. E não era nada assim... muito rico ou muito elegante, não era nada disso, não era surreal em questão de grana, era surreal pra mim, tá? Pra mim. Na questão de decoração, eles tinham muitas coisas vintage no apartamento deles. Só que era um vintage, não de antiguidade, era um vintage moderno e tudo era muito incrível. Então, aquele apartamento era o meu apartamento dos sonhos, assim, tudo que tinha na casa deles era incrível, o copo era incrível, a mesa era incrível, o quadro que tinha na parede era incrível, a decoração do quarto que ela fez da bebezinha era incrível, eu não entrei no quarto deles, né, mas o banheiro era incrível, tipo, tudo era muito legal, e não era assim que, tipo, nossa, era um negócio super chique, não era isso. Era de muito bom gosto, sabe? A casa deles mostrava muito o estilo deles. Por exemplo, o Augusto, né, que é o pai da Mariana, ele era aquele tipo, cara, assim, que sei lá, eu consigo imaginar ele usando, cara, suspensório. Eu consigo imaginar ele, não sei, cara, usando gravata borboleta, um cara muito estiloso, usando tênis, com calça social, eu não sei, cara. É porque ele tava em casa, né, então ele não tava... enfim, arrumado, mas, e ela tinha franja, cabelo preto, cara, eles eram muito estilosos, vocês não têm noção, eles eram muito estilosos, e pra mim aquilo lá era o auge, porque eles eram muito o meu estilo, sabe? Contei tudo isso só pra contextualizar o quanto eu estava maravilhada com a casa deles. Você lembra desse ensaio, mãe? Eu não.
Mas minha mãe tava junto. Minha mãe tava junto porque eu tava grávida ainda. E daí, olha só a diferença, né? Aquele ensaio foi tão impactante pra mim, a decoração da casa deles foi tão impactante pra mim, porque era algo que pegava muito em mim, era muito do que eu queria pra mim. E pra minha mãe, pelo menos, não fez a menor diferença, porque ela não lembra. Mas era tudo muito incrível, tudo que tinha na casa era incrível. E a minha vontade, juro por Deus, gente, olha o que eu vou falar, mas a minha vontade, eles tinham um sofá gigante, assim, enorme, uma televisão enorme também, mas a minha vontade era sentar naquele sofá e escutar todas as histórias que eles tinham pra contar. Porque eu tenho certeza que eles tinham muitas histórias. Na minha concepção, eles eram o típico casal que devia viajar muito, ou pelo menos ter vários passeios, e cada coisinha daquele apartamento tinha uma história. Tipo, esse aqui eu comprei quando eu fui pra tal lugar e representa tal coisa. Na minha cabeça era isso, sabe? Cada coisinha que eles tinha um significado pra estar lá. Porque, e era tudo muito harmônico, era tudo muito perfeito. E eu tava viajando, cara. A minha vontade era sentar no sofá e escutar todas as histórias que eles tinham pra contar. Sobre cada elemento que tinha na casa deles. Só que não dava, né? Eu precisava fotografar. Eu precisava fotografar e eu tava muito maravilhada. Daí eu ficava pensando, cara, se eu colocar a Nina, nossa, ela vai ficar perfeita aqui, porque ó, esse rack, ele não é um rack, ele é uma obra de arte. E em cima desse rack tem uns elementos, coisa e tal, um rádio, não sei o quê. E eu ficava viajando o que eu podia fazer com os elementos da casa deles pra fazer com a minha fotografia ficasse incrível. Porque qualquer coisa que eu usasse da casa deles na minha fotografia fica muito incrível, porque eles eram incríveis. Olha só, cara. E daí, eu comecei a fotografar. Então daí eu fiz a fotografia, eu não tinha puff, né? Olha só, não tinha puff, eu fotografava em cima do sofá. Então daí eu tive que meio que mexer um pouco no sofá para que o sofá ficasse de frente com a porta da sacada, né? Eu teria fotografado a casa. Ai, Lulu, era muito a minha vontade de sair fotografando a casa. Tipo, vai dando de mamar pro seu filho que eu saio fotografando sua casa. Era mais ou menos isso a minha vontade, mas eu não podia. E daí, eu virei um pouquinho o sofá, que era grande, né? O sofá era grande, pesado. A gente virou um pouquinho para que ele ficasse de frente com a varanda ali, para ter a luz natural entrando. E fui fazendo. E daí, eu tinha ido no quarto pra conhecer, né? Era um quarto, eu não me lembro muito bem do quarto da Nina, mas era um quarto com decoração mais vermelha, era alguma coisa assim, vermelho com cinza, eu não lembro muito bem, era vermelho. E daí tinha uma boneca que a Mariana falou assim, essa daqui é uma boneca. Ela contou algum significado da boneca e eu falei assim, nossa, que incrível, eu preciso fazer essa boneca aparecer nessa foto também. Só que daí, eu fui fazer minhas fotos, né? Eu usei as coisas que eu levei, os meus acessórios, porque daí eu já tava esperta que eu precisava ter os acessórios, eu não podia contar com o que os pais tinham, né? Então, eu levei os meus acessórios, comecei a fazer aquelas fotos, mas eu queria muito colocar a casa deles na fotografia pra remeter, cara, pra que a fotografia mostrasse o estilo de vida deles, pra mostrasse cara, toda aquela maravilha que tinha na casa deles. E daí eu coloquei a Nina em cima do rack, claro, né, eu não colocava ela direto na madeira, colocava a mantinha, muitas vezes a mantinha dela, peguei alguns elementos da casa, decorativo, comecei a colocar na foto, e eram tudo que eu pegava era muito incrível. É claro que eu pedia permissão, né, porque tem algumas coisas que principalmente quem é colecionador, não é um negócio assim que dá pra colocar, que dá pra pegar, que você vai lá e mete a mão. Então tudo eu perguntava pra eles se eu podia pegar, se era algo que não tinha problema, porque quando a gente vê pessoas que têm esse negócio de tudo na casa remete a algum tipo de estilo, muitas vezes tem relíquias ali, né? E não relíquias por questão de dinheiro, mas relíquia pra aquela pessoa, um valor sentimental muito forte. Então tudo eu perguntava se eu podia pegar e ia colocando. E daí, beleza. Toda hora que eu podia, eu perguntava pra eles se tinha alguma história, eu queria escutar alguma história deles, né? E daí, inclusive, foi onde o Augusto me contou a história do nome da Nina, né? Ai, eu não vou lembrar muito bem, mas se eu não me engano, o nome da filha da chefe dele era Nina. E ele tinha gostado do nome, alguma coisa assim. Eu não sei agora se era o nome da chefe ou da filha da chefe, não lembro. Enfim. E daí, eles eram, cara, eles eram muito modernos, eles eram incríveis.
Beleza, daí terminei o ensaio, fui pra casa toda maravilhada, já pensando como que seria o meu apartamento, quando eu conseguisse ter um apartamento, como que ia ser a decoração, e cara, eu já, nossa, fiz várias, assim, saí muito maravilhada de lá, muito maravilhada. Só que o que aconteceu? Quando eu olhei pra minha foto, friamente, tá? Quando eu olhei pra minha foto, eu vi que a minha foto não remetia em nada quem era eles. Não remetia em nada, cara, minha foto. Eu fiquei pensando assim, beleza, eu acho que eu tenho mais ou menos o mesmo gosto que eles, né? Eu gosto mais ou menos das mesmas coisas que eles, né? Porque, assim, eu não sei se a gente frequentaria os mesmos lugares, mas pelas coisas que tem na casa deles, eu teria na minha casa também. Então, eu acho que a gente tem mais ou menos o mesmo estilo. Quando eu olhei pra minha foto, eu pensei, cara, eu não sei se é essa foto que eu quero ter. Eu não sei se essa foto remete àquilo tudo. Só que tem uma coisa. Eles gostaram da foto. Por que eles gostaram da foto? Porque era a foto da Nina, cara. Era a foto da filha deles. E daí, entende agora o porquê que eu pensei em dar o nome da minha filha de Nina? Nem era por causa do nome. Mas por tudo que a casa deles, a história da Nina tinha proporcionado na minha vida. Eu pensei, cara, Nina é um nome surreal. É como se eu colocasse o nome da minha filha de Nina, eu estaria tendo um pouco deles em mim, sabe? Um pouco daquela vida que eu gostaria de ter em mim, da decoração da casa deles, e, sabe? E daí aquilo me inspirou a colocar o nome da minha filha de Nina. E no final nasceu o Bernardo, né? No final nasceu o Bernardo, porque não era menina. Enfim, mas... Daí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e aquilo não remeteu em nada. Eles gostaram porque era a foto da filha deles, mas eu, olhando friamente, que eu não tinha nenhum vínculo emocional, né? Eu não tenho nenhum tipo de vínculo afetivo com Nina, não sou parente, não sou nada, eu simplesmente conheci ela. Eu, olhando friamente pra minha fotografia, não remetia. Não era o tipo de foto que daria pra colocar num quadro e colocar no meio daquelas coisas que eles tinham. Não é uma foto que dá pra colocar no quadro, porque não vai combinar com o resto da casa. Porque não tava remetendo. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Não tava remetendo. E daí, vocês querem ver as fotos da Nina? Eu separei algumas fotos da Nina correndinho antes de entrar na live. Quem tá no Facebook, eu não vou conseguir mostrar no Facebook, mas se vocês quiserem dar uma corrida aqui rapidinho no Instagram, eu vou mostrar aqui no Instagram as fotos, algumas fotos da Nina, né? Algumas pouquinhas das fotos da Nina. Vocês querem ver? Querem que eu mostre? Vocês estão ouvindo, tá tudo certinho, vocês estão conectados aí comigo, né? Vocês estão bem quietinhos, só estão ouvindo. Bota o coraçãozinho aí pra mim. Vocês vão ver que as fotos eram bem ruins. Bem ruins. Bem ruins de verdade, assim. Eu vou compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Eu morro de medo de mexer no Instagram enquanto eu estou em live, porque eu morro de medo de cair a live. Mas vamos lá. Quem já ouviu quando algum vídeo meu onde eu falo assim, cara, daí eu fui inventar de aprender a fazer tricô e aprender a fazer crochê para as minhas peças, para minhas fotos, coisa e tal. E daí tem um vídeo, né, de quais os conselhos, né, quais os 10 conselhos que eu... Não eram os 10 conselhos, tá me incomodando isso daqui. Quais os conselhos que eu, Camille, daria para a Camille de 10 anos atrás? Nossa, cara, ia 10 anos mesmo, porque foi 2011. Ah, não, a gente tá em 2020. Não faz 10 anos. Faz 9. Foi quase, hein? Quase. E agora vocês vão ver isso. E um dos conselhos que eu, Camille de hoje, daria pra Camille lá de 10 anos atrás é: não inventa de fazer os seus próprios acessórios, Camille. Vai estudar aquilo que você sabe fazer e não aquilo que você não sabe, cara. Não vai ser você fazendo acessório que você vai conseguir vender mais foto, porque você não vai fazer nem bem a foto e nem bem os acessórios. E agora eu vou mostrar pra vocês exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Ó, olha só. Ai, cara. Ó, fica ligada na boneca. Lembra da boneca? Que era algo especial, né, pra família, enfim. Olha lá a boneca. Olha a Nina ali do lado, acordada. Ai, meu Deus do céu. A
Nicole falou, Roberto Carlos cantou, mas não é virada do ano, não. A gente ainda tá em 2020. Faz 9 anos. 9 anos no ensaio da Nina, né? Então, olha só. Olha só, cara, olha a boneca. Esse gorrinho aí foi um dos acessórios que eu comprei. Na época eu tive que comprar nos Estados Unidos, levou quase 3 meses pra chegar, foi bem caro por causa do dólar, tive que pagar imposto, enfim. E daí ali é uma cesta, né, esse pedacinho aí que dá pra ver perto do pescoço aqui da Nina, é a alça da cesta, daí tem um tecido ali. E olha lá a boneca que era super importante pra família, né, tá lá. Coitada, largada, a Nina tá ali pensando, meu Deus, o que essa tia tá me colocando aqui? Meu Deus do céu. Agora presta atenção nessa foto, olha só. Uau, 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 uau. Que incrível, né? Ó, mas tem a mãe ali pegando no pezinho da Nina. Essa recordação pra ela vai ser uma foto incrível, porque querendo ou não, ela tá tendo dimensão do tamanho do pezinho, coisa e tal. Mas vamos combinar, né, cara? Não é boa, não. Não é foto boa, não. Ó, essa daqui. Fui eu que fiz o gorrinho, olha lá que incrível. Olha só. Cara, pensa em regras de fotografia. Quantas regras eu estou destruindo com essas fotos? Tipo, todas, né? Todas. Nessa daqui, pelo menos, a luz tá vindo do lugar correto, porque... Ó lá. O mesmo cesto que ela tava, né? Com o gorro que eu fiz, esse negócio que ela tá dentro, esse saco de tricô também fui eu que fiz. Dá pra enumerar quantas regras a gente tá destruindo aqui. Não são fotos de Camille Halp. Olha lá logo. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Mas ela é uma fofa, né, gente? Olha que linda que ela é. Nossa, cara. Nossa. Esse cesto era seu? Era. Era a fruteira da casa da minha mãe. Sabe aquele negócio que a pessoa pensa assim, podia ter feito em casa se soubesse que era pra usar fruteira. Olha lá. As mãos da Mariana segurando o pezinho. Cara, nem o preto e branco eu sabia fazer direito, cara, porque não dá... Você tem que parar pra pensar o que é essa foto. Não é um negócio que... Não é um negócio que você vê certinho ali, o pé, a mão, né? Você tem que parar pra pensar. Até fazer preto e branco eu era ruim, gente. Essa Camille aí teve uma professora fodástica, que é a Camille de hoje. Ai, meu Deus do céu. Daí agora essa daqui, ó. Ai, gente do céu. Essa rosa não fui eu que fiz, mas era minha mãe que fazia. E eu usei muito essas rosas nos meus ensaios. No recém-nascido ela ficava grande, então eu usava muito em acompanhamento. Daí com o tempo minha mãe foi aprendendo a fazer menorzinhas, que eu comecei a usar no newborn também. E daí aqui, com o pai. Dá pra perceber que ele tem o cabelo jogado. Cara, ele era muito estiloso. A Mariana também. Aí, certo? Agora, a cara da Camille é minha... Ai, vocês estão me zoando, hein? Ai. Ela tá envolvida em quê? Aqui nessa foto? Foi um negócio de tricô que eu fiz. Foi um casulo aí que eu fiz. Grande pra caramba. Você consegue perceber que ela tá super presa, né? Inclusive. Daí a headband, que era muito grande, acabei usando na cintura. Enfim. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, voltei. Hã? Era uma merda. Não era, porque eu usava nos acompanhamentos. Você tá falando da minha foto ou da headband? Não, da headband. Não era, eu usava nos acompanhamentos. Bom, eu acho que todo mundo passou pelo processo evolutivo. Eu com as minhas fotos e minha mãe com as headbands dela. E daí, o que eu tirei daquele ensaio? Porque, e daí ali, eu peguei essas fotos, pelo menos pra época vai. Ai, sei lá, acho que nem pra época vai. Naquele ensaio, eu não publiquei, eu acabei de pegar essas fotos lá no meu Facebook. Então, eu não publiquei nenhuma foto
das coisas que eu fotografei junto com a Nina, nas coisas que eram dos pais. A única foto que tá publicada aí é com aquela boneca, né? Uma coisa boa vamos tirar desse ensaio. Ó, não, vai ter duas coisas boas que dá pra tirar do ensaio. Uma coisa boa que eu aprendi, né? Que eu fazia, não sabia, eu acho que porque... Não, eu acho que eu sabia porque que eu fazia, mas eu não tinha tanta noção. Mas, por exemplo, eu não publicava fotos das quais eu não poderia refazer. Então, por exemplo, eu não poderia publicar as fotos que eu tirei junto com a mobília deles, com os elementos de decoração deles, porque se outra pessoa visse e queresse igual, eu não ia ter aquelas coisas para fotografar. Então, eu não publiquei nenhuma foto com os elementos de decoração da casa deles. Eu só publiquei as fotos com os elementos que eu tinha, né? Que eram, enfim, todas as coisas bonitas que vocês viram. Só que eu tirei várias fotos. Eu praticamente coloquei a Nina em todos os ambientes da casa e fotografei. Eu acho que eu tive vontade de colocar ela até no banheiro, mas não coloquei. Então, eu não publicava essas fotos porque se eu não podia reproduzir, eu não posso mostrar para as outras pessoas aquilo que eu não posso fazer. Então é a mesma coisa, eu não publicava foto que eu fazia em workshop, porque eram fotos que eu não conseguia reproduzir. Porque quem fez a foto naquele workshop, eu só cliquei. Quem fez de verdade mesmo foi a pessoa que estava me ensinando. Quando eu ia na casa dos clientes, que eu tirava foto com os elementos da casa deles, eu não publicava. Quando era de time de futebol, eu não porque se alguém visse que eu tirava fotos com coisas de time de futebol, todo pai ia pedir, porque todo pai é fanático por algum time, então eu não publicava. Então daí tinha alguns pais que pediam e alguns pais que não pediam. Então coisas que eu não tinha como reproduzir ou não queria reproduzir, eu não publicava. Então por isso que eu não consegui encontrar agora no Facebook nenhuma foto com a casa deles, porque eu queria muito ter mostrado pra vocês essa casa maravilhosa. E como eu te disse, não tem nada de luxo, mas caro, era surreal. E daí, segunda coisa que a gente pode tirar de bom proveito desse ensaio, eu publicava poucas fotos. Eu publicava poucas fotos de cada ensaio, normalmente as melhores. Mas eu publicava poucas fotos porque em períodos de vacas magras, eu poderia postar outra foto desse ensaio que ainda não tinha sido publicada. Então, por exemplo, depois de um período, né, um pouco depois do ensaio da Nina, é onde eu vou começar a fotografar direto. Que é onde já chega naquele ensaio da Angelina, lembra? Lembra quando eu contei na live? Gente, a gente tá no episódio 6. Vocês estão ligados? Lembra que em algum episódio anterior eu contei do ensaio da Angelina? Então, no ensaio da Angelina, eu já tinha muito cliente. Bastante. Então, eu não tinha períodos de não ter o que publicar. E até porque lá em 2011, 2012, a gente não tinha essa obrigação de ter que publicar todos os dias e mais de uma vez por dia nas redes sociais. Porque lá naquela época as redes sociais alcançava quase que todos os nossos amigos e seguidores, né? Eu publicava lá, cara, um monte de gente via. Hoje não. Isso quer dizer que não, por quê? Porque tem muito mais gente. Então, os nossos alcances são muito menores organicamente. Então, a gente não tinha essa cobrança de estar todo dia na rede social e mais de uma vez por dia. Hoje já tem essa cobrança. Então, lá naquela época, o que eu fazia? Eu publicava constantemente. Eu não vou te dizer em quanto tempo eu publicava, mas todo ensaio eu publicava. E eu publicava poucas fotos. Porque quando eu chegava num período, por exemplo, digamos que eu era acostumado a publicar 3 vezes por semana. Quando eu chegava num período que eu não tinha 3 ensaios na semana, eu não deixava de publicar. Eu publicava alguma foto de algum ensaio antigo que eu já tinha feito. Como, por exemplo, publiquei 5 fotos da Nina. Daí apareceu lá um período que eu tô sem ensaio. Eu ia lá e republicava a foto da Nina. Só que daí eu republicava, só que não as mesmas que eu postei lá atrás. Eu postava outras, porque daí o meu feed sempre estava com fotos diferentes. E isso foi algo que a Roselaine, inclusive, compartilhou com a gente lá na aula com as águias, sobre ter sempre as postagens acontecendo, né? As postagens precisam estar acontecendo a todo momento, independente se você tem cliente ou não. Mas quem tá te vendo precisa ver você em movimento a todo momento. Então a Roselaine, ela tomou uma decisão, né? Que ela compartilhou com as águias, como que ela ia fazer nesse momento de silêncio entre o fim de um ciclo de um público que ela não queria atender com o público que ela queria atender, o que ela fez ali. E eu fazia isso.
quando eu não tinha um períodozinho com um cliente que eu não podia postar alguma coisa, eu ia lá e postava ensaios antigos. Então isso daí são as coisas boas que a gente pode tirar do ensaio da Nina. Porém, vamos voltar agora pro meu aprendizado do ensaio da Nina. Quando eu olhei as fotos dela, eu falei assim, cara, isso não é coerente. Porque eu fiquei pensando assim, em todo ensaio eu sempre oferecia um quadro. Se eles tinham interesse de fazer o álbum, se tinha interesse, eu sempre oferecia, né? Todo mundo sempre fez álbum, sempre. Eu sempre consegui vender álbuns, porque é algo que eu acredito muito, né? A fotografia não é algo digital, ela é papel. Então, e o que eu acredito sobre o nosso desenvolvimento pessoal a partir da fotografia, ela precisa estar no papel. Então, eu sempre vendi álbuns. E daí eu oferecia outros produtos, né? Os quadros, coisa e tal. E daí, muitas vezes, eu até fazia já uma imagem. E olha só o que eu fazia. Essa dica é boa também. Vou dar essa dica também, porque essa dica também é boa. Quando eu sempre fotografei na casa do cliente. Então, olha só o que eu fazia, era bem bacana. Em um dado momento, por exemplo, eu tô lá fotografando, coisa e tal, em um dado momento, eu tirava foto do quarto dos pais, quando eu tinha acesso ao quarto dos pais, não era sempre que eu tinha acesso ao quarto dos pais. Algumas vezes eu tinha, porque muitas vezes eu fotografava no quarto dos pais, porque tinha cama ali, né, cama de casal, coisa e tal, ou às vezes era porque era o quarto mais iluminado da casa. Mas às vezes não, às vezes eu fotografava na sala mesmo, daí eu não tinha acesso ao quarto deles. Eu não vou ficar pedindo, né, posso entrar no seu quarto? Não. Mas ao quarto do bebê eu sempre tinha acesso, porque eu sempre tirava uma foto ou outra do quartinho do bebê. Muitas vezes nem era pro ensaio, mas só pra ter, muitas vezes eu até dava pros pais a foto do quartinho, porque não fazia parte do ensaio, sabe? Eu não fazia lifestyle, então eu tirava só a foto do quartinho e às vezes eu dava de recordação quando a foto ficava boa ou quando o quarto era bonitinho, coisa e tal. E eu sempre tirava essa foto do quarto. E daí o que eu fazia? Sempre em cima do quarto, ou em cima do berço, ou em cima do trocador, sempre tem uma parede vazia. Sempre tem uma parede vazia no quarto do bebê. E daí o que eu fazia? Eu tirava essa foto ou da sala ou do quarto, e daí quando eu ia oferecer o quadro, cara, pega essa dica de ouro. Eu pegava lá no Photoshop a foto do quarto que eu tirei, e eu fazia com uma foto que eu tinha fotografado, eu fazia uma moldurinha e colocava como se fosse um quadro no quarto. Então eu mostrava pra eles, olha que linda que vai ficar essa foto num quadro para você colocar ali em cima do bercinho, em cima do trocador, em cima da sua cama, em cima na parede da sala, naquele corredor. Eu pegava uma foto que eu tinha feito da casa deles e colocava uma foto minha que eu tinha feito do bebê, como se fosse um quadro, para eles terem noção de como ficaria o quadro na casa deles. Entendeu? Entendeu o que eu fazia? E muitas vezes eu vendia quadros. Muitas vezes, por causa dessa foto que eu mostrava pra eles. Vocês entenderam o que eu fazia? Entenderam? Ficou claro? Ô mãe, você não dá um copinho d'água pra mim, por favor? Eu esqueci de pegar. Faz sentido o que eu falei? Eu não tinha muita noção de marketing, essas coisas naquela época, mas eu acho que eu tinha boas ideias. Até porque isso é muito incrível, né? Você falar, você quer comprar um quadro que você pode colocar no quarto do bebê, é uma coisa. Você mostrar como vai ficar a foto no quarto do bebê é outra coisa. Porque a pessoa visualiza, né? Ela fica falando, nossa, vai ficar lindo. Porque ela consegue visualizar de verdade. E daí o que aconteceu? Como a Marília não entendeu, era assim, eu sempre fotografei na casa do cliente, né? Eu ia lá pra fazer as fotos do bebezinho na casa do cliente, mas eu nunca trabalhei com lifestyle. Eu sempre fiz a foto tradicional, o newborn tradicional. Então eu montava ali os cenáriozinhos. Só que daí, num dado momento, você pega uma foto do bebê junto com a foto do quarto e faz uma montagem? Isso. Eu fazia um clique do quarto. E era um clique lá que aparecia o berço com uma parede, o trocador com uma parede. Eu tirava uma foto do quarto. E às vezes eu dava essa foto do quarto pra eles, enfim. Mas eu tirava uma foto do quarto. E daí, eu tinha essa foto do quarto. Quando eu ia oferecer um quadro, o que eu fazia? Eu pegava essa foto do quarto, colocava no meu Photoshop. Daí eu pegava uma das fotos que eu fiz do ensaio newborn, já tratada, já bonitinha, colocava uma moldura tipo um quadro mesmo e colocava na parede do quarto daquela foto. Pra
praticamente montava design de interiores. Isso. Exatamente isso. Eu pegava a fotinho que eu tinha tratado, colocava lá numa montagem de Photoshop no quarto do bebê, ou no quarto da mãe, ou na sala, ou em qualquer lugar. Colocava uma moldurinha que pegava na internet mesmo e colocava lá no quadro para eles falarem: nossa, que incrível! Em cima do trocador vai ficar linda essa foto lá. E daí eu escolhia a foto que eu achava que ficava legal e colocava lá. E daí às vezes eles compravam exatamente essa foto que eu tinha colocado, ou às vezes eles falavam: não, gostei da ideia, mas eu vou fazer com aquela outra foto. Enfim. E algumas pessoas não faziam, tá tudo bem, né? Ali se fizesse era lucro. Porque eles já tinham feito ensaio, já tinham comprado álbum, coisa e tal. E eu vendia algo a mais. Beleza. Entendeu agora, né? Beleza, tá. Só que daí, quando eu fui fazer isso pra Nina, eu fiquei muito decepcionada. Porque nenhuma foto do ensaio ficava bom. Porque nenhuma foto que eu tinha feito combinava com a casa deles. Nenhuma foto combinava com o quarto. Nenhuma foto. Eu fiquei muito frustrada. Porque, cara... E eu nem lembro se na época eu cheguei a mandar isso daí pra eles. Devo ter mandado porque eu acho que eu mandava pra todo mundo. Mas eu lembro que eu fiquei muito frustrada. Eu falei assim, cara, a casa mais linda da vida. A casa que tem mais história pra contar. A casa que mais... cara, eu não fiz jus à história deles, cara. Eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei mal. E eu, de verdade, eu não lembro se eu fiz essa foto pra mandar pra eles pra tentar vender quadro. Não lembro, de verdade, não lembro. Pode ser que sim, porque eu acho que eu fazia isso com todo mundo. Mas eu lembro que eu fiquei muito chateada. E eu falei assim, eu preciso mudar. Alguma coisa precisa mudar. Por quê? Que mesmo usando os elementos da casa deles, por que mesmo tendo uma coisa tão linda, a minha foto não ficou boa? E daí eu pensei assim, cara, por que raios que eu inventei de colocar a Nina em cima do rádio antigo? Cara, o rádio antigo é peça de decoração, mas a Nina não é. A Nina não é peça decorativa, cara. Ela é pequenininha. Uma coisa é ela ser pequena, outra coisa é fazer parte da decoração. Umas coisas começaram a não fazer mais sentido pra mim, sabe? E eu era bem daquelas lá, que tirava foto em cima do rádio, que tirava foto em cima da máquina de escrever, em cima da televisão antiga, mala antiga, eu fazia tudo. Eu era bem dessas, eu adorava coisa vintage. Então tudo que eu tinha eu usava, e quando eu chegava na casa das pessoas que eles tinham, eu ficava mais louca ainda. E na casa da Nina, além de eles terem esse mesmo gosto, era muito incrível. Eles tinham muito bom gosto. Tinha muita coisa colorida na casa deles, os copos eram coloridos. Ai, cara, incrível. Enfim, e daí, eu falei assim, não é possível, cara. A casa deles era incrível. Por que na hora que eu coloquei na minha foto não ficou incrível? Por que não ficou incrível? E daí eu parei pra pensar. Eu já fui em tantas casas que tinham coisas legais, né? Só que nenhuma casa era tão legal quanto essa. Daí eu parei pra pensar em apartamento mobiliado, cara. Quando a gente vai ver, sabe? Não é apartamento mobiliado. É apartamento decorado. Quando a gente vai num... mãe, dá pra abaixar um pouquinho aí, por favor? Sabe quando a gente vai ver apartamento na planta, eu acho que é? E sempre tem o decorado lá? E, cara, esses apartamentos decorados, eles são sempre muito incríveis. Daí depois a gente vai lá e nunca mora no lugar. A casa nunca fica igual o apartamento decorado, né? Daí foi onde eu parei pra avaliar, porque quando eu tava pensando lá em fazer engenharia, eu queria fazer arquitetura. Porque eu gostava muito de ver planta de apartamento. O meu pai comprava jornal no final de semana e eu pegava o jornal só pra ficar vendo planta de casa, de apartamento, enfim, eu amava. E até hoje eu gosto. De ver planta. Eu fico pegando, sabe, esses carinhas que ficam entregando panfleto pra mostrar o novo empreendimento do bairro, essas coisas, eu pego só pra ver a planta. Eu acho incrível. Daí eu parei pra avaliar, né? Cara, esses decoradores, esses designers, esses arquitetos, eles estudam pra fazer o que eles fazem, né?
por que que eu, na hora de fazer a minha foto usando essas coisas, não consigo? Porque eu pensei, cara, eles estudam, deve ter técnica pra isso. E eu tô tentando achar aqui que só juntar um monte de coisa bonitinha vai dar certo. Cara, eu acho que foi o maior insight da minha vida. Foi o maior insight da minha vida. Porque eu pensei, cara, não dá pra eu, na minha santa ignorância, achar que pegar um monte de coisa bonitinha, juntando tudo vai ficar uma coisa extraordinária. Porque senão, todas as casas do mundo seriam extraordinárias. Todo mundo que passou por um apartamento decorado teria os seus apartamentos, depois de comprar, né? Teria seus apartamentos tão incríveis quanto os decorados. E eu tinha muito essa noção, porque era assim, eu imaginava uma coisa na minha cabeça, e daí a gente vai na Tokstok, né? Cara, a coisa da Tokstok é incrível. Eles montam um cantinho ali com umas coisinhas e fica incrível. Daí você compra uma coisinha ali, quando você leva pra tocar, não fica igual. Não fica igual. E daí eu era a legítima decoradora frustrada, porque eu comprava um monte de coisa incrível pra minha casa, na hora que eu colocava na minha casa, ficava bosta, ficava ruim. E daí eu parei pra avaliar isso, cara. Eu tô tentando, com a minha ignorância aqui, fazer um negócio que eu nunca vou conseguir, porque eu não estudei pra isso. Eu estudei como tirar foto, eu aprendi a manusear a câmera. Só que isso não tá sendo suficiente pra minha foto ficar incrível. E a minha maior frustração era, porque quando eu tirava a foto da gestante, a foto dos acompanhamentos, que daí eu fazia em externa, raramente eu fazia na casa das pessoas, eu fazia no parque. E a minha foto de gestante de acompanhamento era infinitamente melhor, tá, infinitamente não, né? Mas era muito melhor do que a minha foto newborn. E daí foi onde saiu o clique. Cara, é isso! Por quê? Quando eu tô fazendo da gestante, que eu tô lá no parque, o parque é incrível, o parque é bonito, o parque já tá todo composto ali. Quando eu vou fazer um aniversário infantil, a decoração tá pronta, a festa tá pronta. Quando eu vou fazer fora, quando eu vou fazer, por exemplo, se eu for fazer na casa do cliente, a gestante, e eu uso a casa dela tá pronta. Tipo, o cenário sempre já tava pronto e as fotos ficavam boas. Quando eu tinha que fazer o newborn, o cenário não estava pronto e era eu que tinha que fazer. E eu, na minha santa ignorância, pegava um monte de coisinha fofa, pegava os elementos das casas das pessoas, achando que juntando esse monte de coisinha fofa ia ficar surreal. E não ficou. E o clique aconteceu na casa da Nina, quando eu fiquei extremamente encantada com a casa deles, e na hora que eu fui escolher a foto que seria o quadro da casa, não ornou, cara, não tava representando, não tava combinando, não tava falando a mesma língua. E daí eu falei assim, tem coisa aí que eu não sei. Foi onde eu falei, preciso repensar a minha fotografia. Tem coisa que outras pessoas sabem que eu não sei. E eu já tinha feito vários workshops, eu já tinha feito vários cursos de fotografia, eu já tinha me formado lá no curso de capacitação profissional. E foi o momento do estalo onde eu falei, eu preciso repensar a minha fotografia. Porque fazer o clique com uma boa exposição, beleza, isso daí eu já entendi. Só que isso não está sendo suficiente. Foi onde eu entendi a importância da composição de imagem. Quando eu ia pro parque, o parque estava pronto. Quando eu ia para uma festa, a festa estava pronta. Só que Deus fez o parque perfeito, a decoradora fez a foto perfeita, e quando eu ia fazer o newborn, euzinha aqui, não sabia fazer o cenário perfeito. Então eu precisava estudar tudo isso. E eu comecei a repensar tudo que eu fazia. E eu comecei pelos cenários. Como montar cenários que fiquem bons. E estudando isso, eu descobri a importância das cores na fotografia, nessa criação de cenário. O porquê que lá na casa da Nina tudo era muito incrível, cara? Porque tinha uma combinação de estilos, mas que no final era harmônico. Então, por exemplo, era muito vintage, eram muitas coisas vintages, mas também era muito colorido. Então, o vintage não é tão colorido, mas tinham coisas coloridas. Então, eles tinham o vintage com o moderno, com uma coisa muito estilosa e que fazia sentido. E
Eu não sei se eles tiveram ajuda de decorador, de arquiteto para fazer a decoração da casa deles, mas era tudo muito incrível, era tudo muito perfeito, era tudo muito harmônico. As coisas estavam certinho em cada lugar, sabe? Era muito, muito incrível. E daí eu tive clareza de que eu precisava estudar algo que eu não estava ligada, que eu não estava presente. Quando eu me aprofundei nesse negócio, foi onde começou a surgir o método, né, que eu uso dentro do Universo Newborn, que é entender o passo a passo da construção da imagem, que não é só a câmera. Porque eu ainda estava presa na história de que era a câmera, cara. Se eu tenho a câmera, e ficava puta quando alguém me falava que era só apertar a câmera. Né? Mas eu estava ali ainda. Então eu comecei a entender isso. O que aconteceu quando eu entendi a composição de imagem, a composição de cores? Cara, aconteceu um negócio muito incrível. Primeiro que minhas fotos mudaram completamente, mas a minha visão sobre a minha fotografia mudou muito mais. Porque aquelas fotos que eu fazia no parque que ficavam boas, aquelas fotos que eu fazia de festa infantil que ficavam boas, ficaram muito melhores. Muito melhores. Porque daí eu aprendi um negócio que se chama manipulação de olhar a partir da composição de imagem. E quando eu tenho um cenário incrível, a foto fica boa, mesmo que ela fique tremida, mesmo que ela fique sem foco, porque o cenário é bonito. Quando você entende manipulação de olhar, aquilo que era bonito fica incrível, porque você começa a passar uma mensagem que não é só aquilo que ela está vendo, é aquilo que você quer que ela veja. Nossa, cara, isso daí foi uma transformação sem noção. Foi uma explosão, assim, nossa, o mundo se abriu para mim agora. A minha fotografia de externa melhorou muito, a minha fotografia de aniversário melhorou muito, os meus acompanhamentos melhoraram muito, mas a minha fotografia newborn, cara, explodiu. Cara, explodiu. E foi ali, né? Só que daí eu tava aberta pra isso. Porque lembra que eu tinha falado que no momento que eu descobri que eu tava grávida, sem emprego, sem marido, sem dinheiro, sem nada na vida, eu precisava dar certo. Então, tudo que me acontecia, eu tentava tirar o aprendizado daquilo. Tudo. Então me doeu muito não ter conseguido fazer jus às fotos da Nina para a família dela. Mas aquilo ali me abriu o olho para que eu precisava me atentar a isso, cara. A minha fotografia precisava fazer jus àquilo que eu estava me propondo a fazer. E daí foi onde explodiu, cara. Composição de imagem é importante. E eu não sei fazer. O fato de eu ter feito engenharia, o fato de eu ter feito curso de fotografia, o fato de eu ter feito balé, o fato de eu ter feito inglês, o fato de eu ter tido aula de inglês, o fato de eu ter trabalhado como secretária, o fato de eu ter estudado fora do país, o fato de eu ter morado num lugar incrível, o fato de eu morar em São Paulo, o fato de eu não ter morado em São Paulo, tudo que tinha acontecido na minha vida não me fazia ser boa em composição, cara. Não me fazia ser boa. E eu precisava estar ciente daquilo. E eu tive que começar a ir atrás. Comecei a ir atrás. E reavaliar tudo que eu já tinha estudado, inclusive. Certo? A minha bagagem de vida não me trazia nenhum tipo de conhecimento de design de fotografia, de composição de fotografia. Nada. E eu estava aberta para aprender aquilo. Porque eu podia muito bem só ficar reclamando, né? Ai, cara, não ficou bom. Mas beleza, vamos lá pro próximo ensaio. Preciso do próximo ensaio porque eu tenho conta pra pagar. Vamos pro próximo ensaio. Meu Deus, não estão me pagando mais. Meu Deus, não estão reclamando do preço. Meu Deus, não. Eu podia ficar reclamando. Mas eu estava aberta pra melhorar, pra que as pessoas tivessem desejo de ter a minha foto. Dia a dia com a câmera é muito bom, não é? E hoje a gente tá no dia a dia número 6. Ai, que incrível! Demais. Fez sentido? O ensaio da Nina fez sentido pra você?
Hoje a Nina, então, está com 9 anos. Caraca. Se não tá com 9, vai fazer, né? Provavelmente no segundo semestre. Uau! E aquilo ali, gente, de verdade, foi uma explosão muito grande. Muito, muito, muito grande. Porque aquilo que eu via da minha fotografia não era o suficiente ainda. Não era o suficiente. Não era o suficiente. Eu precisava. E muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Porque olha só. Não sei se você vai lembrar das fotos da Angelina. Mas a foto da Nina aconteceu no segundo semestre de 2011. A foto da Angelina aconteceu por volta de março, abril de 2012. Então tem ali um período de 6 meses. Período de 6 meses. Só que muitos ensaios aconteceram nesse período de 6 meses. Só que olha a diferença do ensaio da Nina com o ensaio da Angelina. É gritante a diferença. E eu não tô dizendo que o ensaio da Angelina ainda é incrível. Não é incrível. Não é incrível. E até por tudo que já aconteceu também no ensaio da Angelina. Mas era destoante o que eu fiz no ensaio da Angelina e o que eu fazia antes nos outros ensaios lá, desde antes da Nina ou né, com a Nina. E detalhe, tanto que a minha fotografia melhorou tanto, eu tinha tanta noção do que eu estava fazendo, que quando aconteceu o ensaio da Angelina, o episódio da Angelina, aquilo me doeu demais. Aquilo me doeu demais. Me doeu porque eu sabia o que eu estava fazendo. E aquilo que acontecia comigo, pra mim, já não fazia mais sentido, cara. Não fazia mais sentido eu receber aquele tipo de retorno de uma coisa que não era real pra mim. Só que eu só consegui passar pela mentalidade do ensaio da Angelina porque eu passei pelo ensaio da Nina. Faz sentido? Como a nossa evolução é constante. Só que hoje o Universo Reborn tá aí pra quê? Pra não fazer você passar 5 anos capengando igual eu capenguei. Porque a chance de desistir, principalmente hoje, onde a gente tem concorrência, porque na época não tinha tanta concorrência, não tinha quase ninguém de concorrência. Então, mesmo ao trancos e barrancos, as pessoas estavam me contratando. Hoje não. Hoje você tá fora, cara. Se você não tá se posicionando, se você não tem a foto incrível, você tá fora do mercado, o próprio mercado te tira. E não vai adiantar você reclamar que você pagou caro na tua câmera, que você pagou caro, enfim, pra qualquer coisa. Você tá fora. Você tá fora. Simplesmente você tá fora. Porque hoje tem concorrência, hoje tem mercado muito forte aí. Certo? Algum cliente antigo dessa época tem contato contigo e já comentaram algo da diferença das suas fotos? Tenho, muitos. Eu tenho muitos clientes que ainda são meus clientes e eles falam sim, eles falam muito da evolução. Só que eles não culpam, assim, puta, naquela época você me entregou uma foto ruim. É um negócio muito incrível, porque eles falam, nossa, como mudou, né, cara? Mudou muito. Eles não me chamam de Camis, né? Eles me chamam de Cá, porque o Camis veio depois. Então, mudou muito, né, cara? Mudou muito. Nossa, como melhorou, que bom. Porque eles veem não só a evolução da foto, mas eles veem a minha evolução. A evolução que eu fui pra estúdio, depois eu mudei de estúdio. Mudou tudo. Os funcionários mudaram, tudo mudou. O site mudou, tudo mudou. Então, eles percebem essa evolução. Eu tenho clientes antigos que são clientes ainda, porque eles começam a ter outros filhos, né? Mas eu tenho clientes que são antigos, que, por exemplo, vocês vão lembrar do ensaio que eu falei da Elo, que foi minha segunda cliente? Eu fiz a Bia, que foi catástrofe, mas por causa da Bia veio a Patrícia e me contratou para fazer as fotos da Elo. A Elo, ela tá com 10 anos agora. 10 anos. Ela, 1 ano antes, mais ou menos isso. E daí, vai acabar a live daqui a pouquinho, hein? E daí ela teve o Luiz Fernando mais pra frente, que já deve fazer bem uns 5 anos, né? Então, quando ela veio pra fazer o do Luiz Fernando, já era outra foto, completamente outra foto. E ela fala, cara, você vai fotografar a Elo até ela completar 15 anos. E hoje ela não tem mais o 3º filho, então ela não voltou. Mas a gente tem contato até hoje. Nós somos tanto amigas de Facebook, como a gente tem o telefone uma da outra. Então, volta e meia a gente conversa. Então, ficou... E isso sempre vem à tona, né? A evolução. Não é me culpar pela merda que eu fiz lá atrás, mas é perceber a evolução, né? Porque eu acho que todo mundo que tá sempre perto da gente... No fundo, ele tem os mesmos valores. E como eu estou buscando aperfeiçoamento toda vez, a todo momento, eles também estão, sabe? Eles também estão abertos a essa evolução. Eles sabem que, tipo, a foto que eu fiz naquela época era a foto daquela época. Seria inadmissível, inclusive, se eu tivesse hoje fazendo as fotos daquela época.
Porque daí eu tô mostrando pra mim e pro mundo a minha capacidade de evolução, né? Eu tô mostrando pra mim mesmo e pro mundo que eu tô travada, cara, que eu não tô aberta pra evolução. Pro mercado, justamente aberto pro mercado, porque o mercado evolui a todo momento, cara. O que seria, sei lá, da Kodak quando a câmera virou digital, né? Seria o fim da Kodak? O que virou Blockbuster depois que veio o Netflix? O que seriam dos táxis depois do Uber? Então, a vida coloca a gente em constante evolução, né? Tanto as empresas precisam evoluir, como nós precisamos evoluir. Então, é prova de evolução mesmo, né? Fiz um ensaio nos últimos dias e meus filhos, quando olharam as fotos que estou editando, disseram que estão muito parecidas com as suas fotos. Me senti muito mais confiante. Ai, que demais, Kate! Que demais. Eu acho que é um elogio, né? Ai, a Márcia chegou. Todos os clientes fizeram parte do seu crescimento. Você precisou deles para chegar lá. Com certeza. Eles confiaram em mim, né, no processo. Eles confiaram em mim para fazer a foto daquela época. Eles confiaram em mim de alguma forma, né? E sim, sem eles eu não teria crescido. Porque foi a partir deles que eu comecei a avaliar como que eu precisava crescer, né? Foi errando que eu aprendi a acertar. Camille, minha história tá mudando a cada passo que aprendo com você. Ai, que demais, muito obrigada. Que bom que eu tô fazendo o meu papel de te inspirar e te ajudar. Camille, vivi a mesma história, voltei ao meu passado. A Elisandro, oh meu Deus do céu, oh meu Deus, Elisandro, tamo junto. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu acho que vai acabar em alguns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, lembrando, se você tirou algum insight, alguma dica, alguma coisa de valor, vai lá nos teus stories, compartilha isso lá com a sua audiência, com seus futuros clientes, com seus clientes. Não faça o bem parar em você. Se eu te coloquei alguma coisa muito boa, passe isso pra frente. Não precisa me marcar, mas faça isso. Vai criando essa tua inspiração para as outras pessoas, mostrando o seu valor para as outras pessoas, mostrando aquilo que você faz, como que você pensa, o que você quer para sua vida, o que você quer para o mundo. Vai compartilhando isso, porque isso é muito importante para as pessoas entenderem, né? Pessoas compram de pessoas e aquela pessoa tem que ter os mesmos valores que eu, porque senão eu não compro dela, né? Então é importante. Se você teve alguma ideia, algum insight, alguma coisa, vai lá e publica, faz o bem continuar. Por isso me sinto orgulhosa de você fazer parte fundamental do meu crescimento. Ah, que demais, Marília! Essas águias maravilhosas. Muito bom. Demais. Vocês são incríveis. Se não fosse vocês aqui, não existiria o Dia a Dia com a Camis, não é mesmo? Porque o que seria de mim, Moazinha, aqui sozinha, sem ninguém pra falar, né? Dia a Dia com a Camis só existe por causa de você. Muito incrível. Aprendendo muito. Boa, Nicole! Demais. E essa semana tem mais um episódio do Conversa com Águia. Vai ter mais um episódio incrível do Conversa com Águia, que vai ser amanhã. Acabou de aparecer aqui. Falta 1 minuto e 55 segundos restantes. Então, amanhã, não vai ser das 11, tá? Amanhã à tarde, amanhã terça-feira, tem o nosso mais um Dia a Dia com a Camis às 11 horas. E de tarde tem mais um Conversa com Águia. Alguém quer chutar quem que vai ser a águia da vez? Eu? Amei ter entrado nessa turma de águias. Ai, que bom, Nicole! Toda história é parte de crescimento. Com certeza, Karina, com certeza. Você é muito maravilhosa, não tem como não te assistir. Que demais, Nancy! Toda a correria para conseguir me matricular, faltando minutos. Valeu muito. É verdade, a Nicole foi assim, a rapa do tacho. Foi mesmo, foi a saga da Nicole. Amanhã é feriado aqui em Brasília, mas estarei aqui. Eu acho que é feriado aqui também. Mas tá tudo bem. A gente tá em quarentena, a gente tá em casa, a gente assiste, tá tudo ótimo. A Rô mandou um lance aí. Será que vai ser Elisandra? A Dani falou, você é uma inspiração. Ai, obrigada, que bom.
Mas será que vai ser Lisandra? Tananana. Quem que vai ser? Não vou contar. Eu vou falar. Um dia serei águia. Ai, com certeza vai ser sim. Vai ser uma maravilha. Vai ser. Foi sensacional, aprendizado pra vida. Parabéns por dividir suas histórias. Ai, que demais, Lulu, muito obrigada. 27 segundos. 27 segundos. Aí, tá mandando um beijo pra você. Pra você. Quem tá mandando? Eu falei aqui em Brasília, porque é aniversário da cidade. Ah, mas aqui também é, porque amanhã não é Tiradentes amanhã? É Tiradentes amanhã, não é? 21 de Abril. abril? É Tiradentes.